Bem, pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu. Estamos aqui na Fazenda Capuava e viemos conhecer o novo Audi R8, a nova geração que chega no Brasil. Mas quem vai falar um pouco pra gente é o professor Pardal aqui da Audi, o Lota, que manja tudo de engenharia da Audi, que vai dar uma aula pra gente de como, das novidades do Audi R8. Lota, conta pra gente o que é esse Audi R8. Eu já falei para vocês que se eu soubesse de qualquer coisa que presta, eu estava no Havaí surfando. Então, o R8 dessa segunda geração é um carro absolutamente novo. Começou a história dele em 2003 com um carro chamado Le Mans, que foi exposto em 2003 na exposição de automóveis de Frankfurt, na IAA. E a ideia partiu dos carros de competição da WEC, da corrida de resistência, que começaram a ter muito bom aproveitamento a partir do ano 2000. Então, em 2004, 2007, abril de 2007, foi lançada a primeira geração. Essa primeira geração se baseava em todo o conhecimento que a Audi tinha de alumínio, Audi Space Frame já todo de alumínio, nos conhecimentos de corrida e em alguns detalhes, em alguns equipamentos que a Audi tinha disponível a partir da sua irmã, a Lamborghini. Então, o motor, primeiro era um V8, depois eles usavam a transmissão R-Tronic, né, uma transmissão manual de 6 marchas, e no eixo dianteiro, para transferir força para frente, a gente usava um Limited Slip Differential. Um sistema parecido com aquele usado das hélices de ventilador de arrefecimento dos caminhões, né? Eu faço uma analogia com o pipoqueiro. O cara põe os caroços de pipoca lá dentro, o milho, e ele gira facinho aquela manivela. Conforme o milho vai estourando, vai ganhando mais volume, vai ficando mais difícil de girar. É o mesmo sistema. Tem silicone lá dentro e gira lá um mexedor de panela dentro. Conforme ele vai aquecendo, o silicone vai expandindo e ficando mais duro, e a hélice vai girando mais rápido. Mesma coisa a transferência de força de um para outro. Numa segunda geração, resolveu-se instalar uma transmissão desenvolvida dentro do grupo Volkswagen, projetada pela Audi e fabricada pela fábrica de transmissões de Kassel, que é uma dupla embreagem, 7 marchas. Então o carro já ficou bem mais esperto, você tinha uma troca de marchas mais rápida e assim por diante. Em seguida, nessa nova geração, resolveu-se colocar na frente um elemento de ligação, um diferencial com acionamento por um jogo de discos banhado a óleo com acionamento eletrohidráulico que pudesse transmitir não os 15 ou 30% de força do anterior para frente, senão o que você imaginar. Precisou botar 100% na frente, ele consegue fazer. E o eixo traseiro autoblocante. Então eu tenho hoje um carro com motor central, transmissão de 7 velocidades dupla embreagem, tração nas 4 rodas integral sob demanda e com controle total de quanto eu vou jogar de torque para frente. Lota, você falou da primeira geração, era de alumínio e tal. Sim. E agora? Para esse carro, como a gente continua com Audi Space Frame em alumínio, mas está usando cada vez mais materiais compostos, como fibras de carbono e assim por diante, a Audi resolveu fazer uma nova fábrica. Então, este carro que vocês vão dirigir aqui é fabricado numa nova fábrica que fica a 6 km de distância da fábrica original e eles mudaram até o nome, agora chama-se Audi Sport, não é mais 4, etc, etc. Então, a carroceria deste carro tem uma quantidade de componentes estruturais de fibra de carbono muito maior do que havia anteriormente, que eram só algumas peças de reforço. Túnel central, parede de fogo, laterais da parede de fogo, todas hoje são em fibra de carbono. Essa fibra de carbono ela é construída pelo sistema de injeção de resina num molde fechado. Ela seca a temperaturas de até 120 graus. Então eu produzo o Audi Space Frame de alumínio longe das peças de carbono. Essa estrutura de alumínio, ela recebe tratamentos superficiais por banho e ela é pintada e ela é seca numa estufa a 200 graus. Não, peraí, você falou que fibra de carbono é 120? Pois é,
Essa estrutura toda, a carroceria, tampas, portas, é pintada sem as peças de fibra de carbono estarem montadas. Elas não aguentariam essa temperatura. Depois da carroceria de alumínio, já toda pintada, bonitinha, eu coloco ela dentro da linha de montagem e aí sim eu instalo as peças estruturais de carbono. Veja que, pensando assim à primeira vista, os caras são malucos. Eles estão fazendo, desmonta daqui, monta ali, faz de novo, como é que isola? Então existe todo um procedimento para essa carroceria, então, já pintada, receber essas peças estruturais que ficam embaixo dos revestimentos, não é algo que você vai estar vendo, né? E que dão essa leveza, essa resistência à torção e essa não flambagem do carro quando você está andando com ele mais dinamicamente. Bom, até aí o R8 sempre andou legal, tinha suspensão já Magnetic Ride, mas ele tinha um botãozinho para acionar esse Magnetic Ride, isso desapareceu. Então o pessoal fala, pô, não tem mais? Agora você tem Drive Select. Modo confortável, modo automático, modo dinâmico e assim por diante. Usando o Drive Select, você consegue influenciar no comportamento do carro e automaticamente na maciez ou rigidez da suspensão conforme a escolha. No modo Dynamic, por exemplo, você tem um desdobramento, um jogar de força no chão muito mais agressivo do que no Comfort e no Auto. Porém, quando você estiver andando em pista, o carro vai continuar sendo subesterçante. Quando você entrar firme numa curva, a tendência vai ser ele tirar um pouquinho o nariz. É natural, a gente está acostumado, todos os carros tiram um pouquinho o nariz, você vai fazer a curva um pouquinho mais rápido, está tudo certo. E nós temos adicionalmente um outro botão, não está escrito nada, tem só uma bandeirinha quadriculada. Se você acionar esse botão, você vai estar andando com um carro de competição. Inclusive o anel externo desse botãozinho, você pode girar, vai aparecer um dístico no painel escrito Wet, Snow or Dry. Então, pista molhada, pista escorregadia, areia, cascalho, enfim, está escrito Snow lá, que é o que mais tem na Europa, e o seco. Ajustando dessa forma, o carro vai jogar potência nas 4 rodas com todos esses comandos eletrônicos, de forma que ele tenha o máximo de arrancada e de desempenho para as condições de pista que você informou. Ainda não tem nenhum olho mágico que vê se está pingando ou não, né? Falta um pouco ainda, mas ainda não tem. Então, nessa situação, você vai estar com o carro absolutamente sobreesterçante. Então, Drive Select, para andar normal, para andar numa serra, etc., legal, subesterçante, a frente vai dar uma jogadinha. Apertou Performance, no próprio manual do proprietário está escrito, se você utilizar esta característica específica do carro, tenha certeza que você já conhece o carro o suficiente, você já andou, já viu como é que é, já testou um pouquinho, ou certifique-se que as condições de rua estejam adequadas. Aqui é o lugar ideal, é a pista, né? Aqui é para a gente se divertir. Na cidade, no uso do dia a dia, não convém utilizar porque o carro fica muito agressivo. Eventualmente você pode engolir o carro da frente. Sem querer. Lota, me diz uma coisa, e embaixo do capô, qual a história desse V10? Olha, a Audi sempre foi famosa pelos motores em V. Os motores V8 dela datam de 1932. Tem alguns motores 5 cilindros, é bem diversificado. Há alguns anos atrás, nós lançamos um motor V10, por exemplo, num Audi A6. Lembram-se? Eram 5 litros, não 5.2, era turbinado, não era aspirado também esse. Enfim, esse motor V10 é fabricação Audi. Ele tem, inclusive, distância entre centro de pistões diferente de outros carros que também fazem parte do grupo e que são construídos em outros lugares. A lenda diz, né, que o V10 vem da Lamborghini, mas não, né? Não foi bem assim. O V10 inicialmente foi um desenvolvimento puro Audi, a Lamborghini já tinha o V10 dela, né? Atualmente, inclusive por curiosidade, esta nova fábrica, ela tem uma linha de montagem que é
comunizada com a linha de montagem da parte de alumínio do Lamborghini Huracan. Alumínio. As peças de fibra de carbono são feitas ali para o R8 e as peças de fibra de carbono da Lamborghini são feitas em Sant'Agata Bolognese pelo pessoal da Lamborghini. Então, não confundam de novo, que a gente quando fala de plataforma, a turma acha que é o mesmo canal. Não, são as instalações industriais que se utilizam para isso. E essa fábrica também não pode ser considerada uma instalação de fabricação, é uma instalação de manufatura. A maior parte dos trabalhos são feitos por pessoas, soldagens específicas, montagens e assim por diante. Não tem muito robô lá não. E esse motor, o que você diria que é as principais características dele? Desdobramento de potência bastante linear, é um dos poucos ainda motores aspirados que se usa por aí, típico de corrida, resistência, ruído, né? E esse maior controle no pedal do acelerador, porque você não tem uma entrada de sobrepressão e uma explosão de potência, você tem uma linearidade maior. E eu acredito que isso ainda essa linearidade maior ainda vai ser exigida por muita gente por algum tempo. Obrigado. Obrigado, pessoal.